Paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, hoje vamos estudar uma das mais importantes doutrinas do Novo Testamento. Vamos estudar sobre o Espírito Santo. Hoje a lição 9 da nossa Escola Bíblica Dominical tem como tema Quem é o Espírito Santo? Esse tema aqui estaremos estudando na lição 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. É claro que você que já é cristão, que você que serve a Deus, que é obreiro, professor da escola, entende a respeito da pessoa do Espírito Santo. Você é crente exatamente porque ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele dirige a sua vida, ele te santifica, ele te batizou, ele guia os seus passos, faz você lembrar dos ensinamentos. Então, são tantas coisas boas que a gente recebe a partir do Espírito Santo de Deus, né? Mas há muitas pessoas que não entendem sobre isso. E esta aula é exatamente para refutar as heresias contra a doutrina do Espírito Santo, tá certo? Eu preparei uma aula especial para você. Se você gostar desta aula, se inscreva neste canal, comente, compartilhe, deixe o seu like para que a gente continue crescendo e produzindo assim materiais especiais para você, tá bem? Vamos estudar então a palavra de Deus? Vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte, textuário da nossa aula, nós temos aqui a segunda carta aos Coríntios 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se percebe que esse texto já está chamando o Espírito Santo de Senhor, certo? Que também é aplicado ao Pai e ao Filho. Por isso a gente já entende que o Espírito Santo é Deus. Vamos para a nossa verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la, né? É claro que todo cristão que já serve a Deus, como disse, tem intimidade com o Senhor, é guiado, é movido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. À medida que nós vamos tendo essas experiências com o Espírito Santo, nós vamos entendendo mais sobre esta doutrina e nós somos agora capacitados também para defender essa doutrina, né? Refutar as heresias da atualidade. Tá bem? Isso é importante para todos nós. Olha só, leitura bíblica. Nós temos a carta de João, ou melhor, o Evangelho de João 14, 16, 17 a 26 e também o capítulo 16, versículos 7 a 14. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia, tá bem? Vamos para os nossos tópicos agora, tratando aqui das doutrinas principais. Nós temos dois tópicos voltados somente para o Espírito Santo e o terceiro tópico tratando das heresias. Vamos para o primeiro. Olha só. Ainda temos aqui a introdução, né? Mas a introdução é realmente falando a respeito do Espírito Santo. Você conhece muito bem. Vamos para o primeiro tópico, o Consolador. A Bíblia chama ele aqui de outro Consolador, certo? Jesus falou isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Olha o que Jesus disse. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo Espírito Santo, seu paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Jesus disse que estaria voltando para o Pai, mas não deixaria os discípulos órfãos e enviaria um outro consolador. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Essa expressão outro consolador, vamos entender agora sobre isso. A palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Quando Jesus disse que viria um outro consolador, da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza, da mesma essência do Pai e do Filho, né? Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, por exemplo, nós temos aí o grupo As Testemunhas de Jeová, eles não acreditam
que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Eles chamam de força ativa de Deus. Veremos isso lá no terceiro tópico também, sobre a Bíblia que eles usam, chamada tradução Novo Mundo. Tá certo? Mas o que que nós temos aqui? Jesus estava falando outro consolador, da mesma essência, da mesma natureza. Se não fosse, seria usada outra palavra. Qual seria então? Seria a palavra héteros, que significa o quê? Outro do usual e seria diferente. Mas Jesus estava dizendo aqui que ele estaria enviando um outro consolador, se referindo à mesma essência e qualidade que o Senhor Jesus tinha. Entendido? Assim como o Senhor Jesus cuidou da igreja, dos apóstolos e dos primeiros servos, ele está dizendo: eu vou voltar, mas vocês não ficarão desprotegidos, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei outro consolador. E é claro que isso aconteceu quando você lê a Bíblia lá em Atos capítulo 2, você vai ver que aconteceu a descida do Espírito Santo, quando os crentes estavam ali orando, esperando exatamente essa promessa. Louvado seja o nosso Deus. E de lá para cá o Espírito Santo está cuidando maravilhosamente da igreja do Senhor. Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida? Com certeza, é ele que nos ajuda a sermos crentes. Sem o Espírito Santo, ninguém pode realmente servir a Deus, certo? Vamos mais para frente. O Espírito Santo também é chamado de Paracleto. Paracleto é um dos nomes dado ao Espírito Santo, né? Chamamos assim. Por quê? Vejamos aqui o texto. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de, ou próximo, certo? Quando está usando essa expressão aqui, para, ao lado de, ou próximo, está próximo de alguém. E o verbo kaleo, chamar e convocar. De modo que essa palavra significa o quê? Essa palavra paracleto significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o consolador. É aquele que está sempre conosco, é aquele que está do nosso lado, é aquele que está nos guiando, é aquele que está nos orientando, é aquele que está nos ajudando, é aquele que não deixa a gente pecar, não deixa a gente tropeçar, sempre nos alertando a respeito da boa vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Nós temos também o seguinte: seu uso no Novo Testamento, né? O terceiro subtópico do ponto 1. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos. Escritos joaninos se referem aos escritos de João. João escreveu o evangelho que tem o seu nome, a primeira, segunda e terceira carta e o livro de Apocalipse, certo? 5 livros. Então, no livro, nos escritos de João, assim no Evangelho como nas cartas, nós vamos encontrar a expressão Paracletos. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma vez se refere ao Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora. Nesses textos aqui, Evangelho de João 14, versículo 16, 26, 15, 26, 16, 7, se refere a quem? Ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. É traduzido por advogado. Lembra quando o Senhor Jesus fala, ou melhor, João falando, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado diante do Pai. Se referindo a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que está lá intercedendo por nós e pode também suplicar em nosso favor. Então, essa expressão paracletos, no Novo Testamento, muito utilizado principalmente nas cartas de João, nos livros de João, Evangelho e Cartas, e se refere ao Espírito Santo e também ao Senhor Jesus. Entendido este primeiro tópico? Espero que sim, tá certo? Vamos para o segundo tópico. Nós temos aqui o seguinte: sua deidade, atributos e obras. Então, neste tópico, nós vamos entender que o Espírito Santo é Deus. Vamos mostrar para você os seus atributos, qualidades, especificamente
da pessoa divina e mostraremos também as obras do Espírito Santo. Vamos lá. Nós temos aqui a sua deidade, né? Primeiro subtópico. O Espírito Santo. Vamos tomar aqui um caso lá do Antigo Testamento. Vamos tratar do Espírito Santo do Antigo Testamento na vida de Sansão, certo? A Bíblia diz que Sansão era um homem que tinha muita força, mas a força de Sansão não estava nos cabelos, né? Não, estava porque o Espírito de Deus estava sobre ele. É isso que a Bíblia diz. Vamos ver isso? Observe. O que o texto vai dizer? Juízes capítulo 15, versículo 14, né? O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Observa aqui, o que a Bíblia vai falar lá em Juízes 16, 20, compara Juízes 15, 14 com Juízes 16, 20, você vai ver o seguinte, que toda aquela força de Sansão, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossou de Sansão. Agora, quando ele foi traído, quando ele começa a pecar, e uma das interrogações é o seguinte: por que Sansão foi derrotado? Porque ele deixou realmente de servir a Deus como deveria. Ele era um homem consagrado, deveria viver exclusivamente para Deus, mas ele foi se distanciando aos poucos, né? Querendo somente namorar e com mulheres descrentes. A paixão deles estava voltada para mulheres descrentes, e isso levou ele à ruína. Você pode examinar todo esse texto, né? E a Bíblia vai dizer que quando ele foi traído, o Senhor se afastou dele. Observa. Então, o Senhor é aplicado também aí para o Espírito Santo. Você vê que no começo o texto vai dizer que o Espírito se apossou dele, e na saída vai dizer que o Senhor saiu dele. Entendido? Então, o Espírito Santo também é Senhor. O Espírito Santo também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Entendido? Assim, tanto o Espírito de Javé, ou seja, o Espírito do Senhor, o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente, tá bem? Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo também é o próprio Deus. Eu espero que você tenha realmente entendido, tá certo? Seus atributos, né? Seus atributos são qualidades especificamente de Deus, que o ser humano não tem. Vejamos elas. Por exemplo, Deus é eterno, ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, é criador. Então, esses atributos também são atribuídos aí ao Espírito Santo. Então, já lança por terra essa teoria de que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo Deus. Tá certo? Vejamos então. Ó, ele é onipresente, lá em Romanos 15, 19. As Escrituras Sagradas ensinam que o Espírito Santo é fonte de poder e milagre, certo? O Espírito Santo é fonte de poder e milagre. A gente tem vários textos aqui. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, que mostra ser também onipresente lá no Salmo 139, versículos 7 a 10. Já viu esse salmo? Quando o salmista diz: para onde fugirei da presença do Senhor? Se eu estiver nas maiores alturas, lá ele vai estar. Se eu for para as mais distantes águas, ele vai estar. Se eu abrir uma cova, ele vai estar presente. Para onde fugirei da presença do Senhor, né? Ele mostra também que o Espírito do Senhor está em todo lugar. Vamos entender mais sobre esses atributos. Ó, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Está escrito lá na primeira carta aos Coríntios 10, 11. Conhece o coração dos seres humanos. Vários textos aqui. É conhecedor do futuro. Então, ele é o quê? Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Então, vale a pena nós glorificarmos a Deus
através do Espírito Santo que habita em nós e que revela, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí onde você está agora? Faça isso em nome de Jesus, certo? Então, o Espírito ele também possui atributo de eternidade, pois ele é chamado de quê? Espírito eterno. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Então, mostramos aqui vários textos que o Espírito Santo é eterno, que o Espírito Santo é onisciente, é onipresente e é onipotente e opera milagres também. Amém? Esses textos fundamentam a doutrina a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Já podemos responder aqui. O Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque ele tem as mesmas qualidades que o Pai. Ele tem as mesmas qualidades que o Filho. Então, ele é Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos então agora para as suas obras, ó. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Quais são? Ele gerou Jesus Cristo, está escrito lá em Lucas 1,35. Ele dá vida eterna, está em Gálatas 6,8. Ele guia o seu povo, né? Ele é o nosso guia, glória a Deus, está escrito no Salmo 143 e vários outros textos do Novo Testamento. Ele é o Senhor da igreja, de acordo com Atos 20, versículo 28. Ele é santificador dos fiéis. Glória a Deus, são obras do Espírito Santo, obras maravilhosas, principalmente voltado para a igreja do Senhor. Então, o Espírito Santo é Deus, porque ele efetua grandes obras. Louvado seja Deus. O que ele faz mais? O Espírito Santo habita nos crentes, amém? Ele está na sua vida, ele está na minha vida, está na vida da igreja. Vários textos provam isso. Ele é o autor do novo nascimento, né? Jesus mostrou isso, que alguém só pode nascer de novo através do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele dá vida, de acordo com Romanos 8, 11 a 13. Louvado seja Deus. Ele é quem distribui os dons espirituais. Nós encontramos isso muito claro na primeira carta aos Coríntios 12, versículos 7 a 11. Então, nós estamos vendo as obras do Espírito Santo, e são muitas as obras maravilhosas da pessoa do Santo Espírito. Louvado seja Deus. Mais uma vez, eu glorifico a Deus pela pessoa do Espírito Santo que está em nós, que está com a igreja, que está nos guiando, que está nos santificando, que mudou a nossa vida, que nos transformou, não é? De uma velha criatura para uma nova criatura. Tudo isso são obras do Espírito Santo. Lembra daquela história de Nicodemos e Jesus? Jesus disse que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É claro que está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos agora para as heresias antigas e novas, certo? Nós vamos agora tratar das heresias. Muitas foram as heresias lá do passado com respeito a esta doutrina do Espírito Santo. E nós veremos também quais são as heresias na atualidade. Vamos entender sobre elas. Vamos lá, então. Nós temos aqui as primeiras heresias. Nós temos os arianistas. Você lembra que estudamos sobre Ário, sobre a doutrina da pessoa do Senhor Jesus? Então, os arianistas, eles seguiam Ário, né, esse mesmo pensamento, considerava também o que? O Espírito Santo como uma criatura. Então, o arianismo, ele se enrolou todo aí em relação à pessoa de Jesus e também com relação à pessoa do Espírito Santo, achando que o Espírito Santo é uma criatura, foi criado. Não, ele não foi criado, ele é criador. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, façamos o homem, lá estava quem? Estava o Pai, estava o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tá certo? O Espírito Santo não foi criado, ele é criador, como já vimos aí as suas obras. Vamos
prosseguindo para entender melhor. Nós temos aqui uma outra heresia chamada Tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Você percebe que essa outra heresia interpretava erradamente a pessoa do Espírito Santo, achando que era um anjo ou uma outra criatura. Não é. O Espírito Santo não é anjo. O Espírito Santo é Deus, Criador de todas as coisas e santificador do seu povo. Glória a Deus. Amém? Vamos mais. Temos aqui um outro problema, né? Pneumatomacianos, uma outra heresia. Eram os opositores do Espírito, opositores do Espírito, eram contra o Espírito. Eustáquio de Sebastes foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, um outro problema do passado, que negavam a divindade, eram contra a doutrina da pessoa do Espírito Santo. Estamos estudando quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Amém? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, no passado teve vários problemas, não tinham ainda uma teologia organizada, por isso houve vários debates, vários concílios, mas pela graça de Deus nós hoje já temos, né, toda essa doutrina bem formulada, bem organizada. Louvado seja o Senhor. Vamos para as heresias na atualidade. Agora veremos quais são os grupos atuais que também não creem no Espírito Santo. Um dos principais aqui é o grupo chamado as Testemunhas de Jeová. Estão aí várias cidades do nosso país. E o que eles pregam em relação à pessoa do Espírito Santo? Eles não dão ênfase à pessoa do Espírito Santo, assim também como não dão à pessoa do Senhor Jesus. Se percebe, se você já conversou com algum deles, se percebe que o foco não está na pessoa de Jesus e nem na pessoa do Espírito Santo. Já falamos também sobre isso, que eles têm uma Bíblia, tradução Novo Mundo, que é diferente da nossa. E essa tradução, ela menospreza a pessoa do Senhor Jesus e também a pessoa do Espírito Santo. Vamos entender isso. Eles são descendentes aí no sentido de heresias do arianismo, né? Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, negam que ele é Deus, negam que ele é uma pessoa, e em sua literatura grafam seu nome com letras minúsculas. Você já percebeu que quando fala do Espírito Santo em nossa Bíblia, sempre vem destacado com letras maiúsculas? Lá nessa Bíblia, sempre é com letra minúscula, menosprezando a pessoa do Espírito Santo, certo? E aí nós temos aqui o exemplo, tradução Novo Mundo, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na Bíblia deles diz assim, força ativa de Deus. E em todas as Bíblias mostram lá falando sobre o Espírito de Deus, tá certo? Se referindo a quem? Ao Espírito Santo. É claro que são muitos os nomes dados ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, Espírito da graça, Espírito que santifica, todos esses termos ligados ao Espírito Santo de Deus, tá certo? Vamos aproximando aqui para a conclusão. O Espírito Santo em outras religiões. O que as outras religiões falam a respeito do Espírito Santo, não é? Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa. Eles, na verdade, não entendem sobre a pessoa do Espírito Santo. E a gente sabe por que eles não entendem, né? Porque a Bíblia diz que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o pecador ouve a palavra, atentamente para a palavra, é hora do Espírito Santo trabalhar no seu coração. Mas quando
são formados grupos religiosos com intenções humanas, é claro que o Espírito de Deus não vai estar agindo, não transformou essas pessoas, não passaram pelo processo do novo nascimento, por isso não entendem quem é o Espírito Santo. Então há muita confusão realmente com relação à pessoa do Espírito Santo, certo? Ó, observe aqui, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu, conforme Eclesiastes 1, versículo 9, né? Então, o que que eles fazem hoje, negando sobre a pessoa do Espírito Santo? Eles estão seguindo aqueles mesmos pensamentos lá do passado, não é? Eclesiastes já disse que não há nada novo debaixo do céu. Assim como houve lá no passado, também existe agora muitos desses grupos negando a pessoa do Espírito Santo, certo? Vamos finalizar. Conclusão. Vimos que a deidade e personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, né? Que nós possamos sempre estar preparados para responder sobre cada pessoa que pedir a respeito da razão da nossa fé, da nossa esperança, e principalmente falarmos da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele está com a igreja, ele santifica os crentes, ele opera o novo nascimento, ele nos guia. São tantas coisas boas, ele intercede por nós quando mesmo nós não temos palavras para orar. Está escrito lá na carta aos Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, vale a pena confiarmos nesta doutrina do Espírito Santo. Respondendo agora, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Amém? Você confirma? Você crê? Você pode anunciar? Louvado seja o Senhor. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar a se inscrever. Faça um comentário também neste vídeo, deixe o seu like, compartilha e com certeza você vai estar contribuindo para o crescimento deste canal. Eu agradeço pela sua atenção, em nome de Jesus.